Big Wolf. Ah, Como seria o cenário do rock do Brasil com o Júlio Barroso vivo? isso... Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando o Júlio morreu, eu falei, acabou o rock. Porque eu me sentia assim... Esse era o único maluco, nesse caso, que ia ter condição de aprontar os maiores desafios, de botar o pau na mesa, porque esse cara realmente era completo. Deu para se perceber, pelo pouco que eu falei aqui, qual era o teor do Júlio Barroso. Seria uma outra história, porque além do Júlio ser muito corajoso, das raias da loucura, mas ele era gênio, era um gênio, não era genial, o Júlio era um gênio, e era como jornalista muito bem relacionado com o meio, porque era jornalista. Então ele sabia fazer um lobby muito certeiro e tinha uma atitude muito poderosa. Então ele tinha todos os meios possíveis para fazer uma articulação estratégica, política e cultural, era um grande agitador cultural, que poderia realmente modificar completamente o perfil da atitude de rock. Porque o rock brasileiro ficou todo com essa cara da jovem, somos fofos, não sei. E aí o Júlio Barroso, eu acho que ele poria um fogo nessa fogueira aí, com toda certeza. A gente teve os anos 80 e depois os anos 90 com Charlie Brown. Sim, eu acho que os anos 90 tinha uma produção musical bem melhor em termos de música, de músicos. Mas eu acho que em termos de canção, em termos de letra... Não batia os anos 80. Você vê que, primeiro que havia um clash. As bandas dos anos 90 meio que desprezavam as bandas dos anos 80 com alguma razão. Você sentia isso? Não, eu sabia disso. Ah, é? Né? Claro. Neguinho era fã, mas não dizia que... Ouvia isso. Então já era uma certa desunião nos anos 80. E o prosseguimento, exceto Cássia Eller, evidentemente, que tinha ligações notórias com os anos 80. Fora isso, as pessoas meio que... aqui é uma fronteira. E eu ouvia e falava, a qualidade das músicas era muito melhores. Eu achava o Raimundos muito melhor, o Planet Hemp, o Charlie Brown, as músicas, os músicos bem melhores. Só que faltou, nos anos 90, exceto talvez o Chico Sainz, que morreu muito prematuramente, um cara que fosse uma cabeça intelectualmente mais fornido, tá entendendo? Como tinha o Renato, tem o Gessinger, tinha o Cazuza, tinha o Júlio Barroso. Eram pessoas intelectualmente possantes, muito bem articuladas, que poderiam falar, em vez de ligado... É verdade. Tá entendendo? Falar, creu. Isso não teve. As pessoas não tinham esse nível de articulação, tanto nas letras como nas declarações, né, públicas. Ficava claro que rolava uma tosqueira. Talvez mesmo que até conceitual, de propósito. Talvez mas... um pouco, mesmo Los Hermanos também? O Los Hermanos já é uma curva no final, bem no final, dos anos... Eu fiz a primeira resenha para Veja do Los Hermanos, que eles diziam, nós somos uma banda de hardcore. Os Los Hermanos sofreram a mesma coisa que eu sofri, quase todo garoto de classe média sofre, que é uma síndrome de dignidade intelectual. Então eles começaram uma banda de ska, meio hardcore, etc, hard rock, né? Hardcore. E de repente deu aquela guinada meio MPB, meio Chico Buarque, Vou Ser Digno, e isso acontece muito. Isso é uma coisa, um fenômeno que em vários livros que eu escrevi... Querer ser aceito? Não é querer ser aceito, é você querer ser MPB. Você querer ter a dignidade intelectual do MPB, e aí você vê todo o drama dos fetiches em ser rock, do próprio... Eu mesmo já fiz de renegar o rock, porque eu queria também ser assim, então eu conheço esse padrão, né? Entendeu? Não, de como funciona isso, porque eu já sofri isso. Querer fazer música com vários acordes, papaueira. Pô, agora, sabe, rock tem 2 acordes, tudo isso está incutido na gente. Então a gente está alinhavando muito bem todo esse nosso papo, porque é isso que acontece. Tem a produção Jovem Guarda, porque nós temos uma baixa estima, tanto o roqueiro também, porque também quer ser o Caetano, quer ser o Chiu, porque acha que o que faz é uma coisa, é um subproduto. O próprio roqueiro já acha isso. Então quem trata dele... Por isso o Júlio Barroso, não. O Júlio Barroso iria botar o pau na mesa e não, eu faço arte de tanta qualidade como qualquer outro. Assim como eu também assumi isso, né?
Eu acho que não conheço nenhum outro que tenha feito isso. Com certeza.